Alexandre Rota, um dos maiores coaches do Brasil, vai estar dando uma palavra para o nosso coração, uma palavra de incentivo que vai mexer com a nossa cabeça, vai mexer com a nossa alma, vai mexer com o nosso coração. Vamos receber esse homem de Deus com alegria. Eita, coisa boa! Agora ficou caro o cachê, não ficou não? Agora valorizou o produto. Levanta tua mão para o céu, aproveitando o ambiente. Diz assim: a forma que Deus usou para me fazer, Ele jogou fora. Eu sou único. Graças a Deus. Eu sou Alexandre Rota. E eu quero dizer para você que não tem ninguém igual a você aqui. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: como você é bonito. Mas eu sou lindo. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Pastor Toninho, meu pastor, é um prazer eu estar aqui. Eu confesso que jamais eu esperei falar para homens tão valentes como hoje. Mas eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia que Deus ia proporcionar essa oportunidade e eu não vou perder tempo. Eu vim aqui para dizer para você que o inimigo, Satanás, não tem domínio sobre a sua mente. Somente você e o Espírito Santo de Deus pode controlar a sua mente. E eu estou aqui para você. Será que os meus amigos lá podem colocar para mim? Já no telão? Beleza, já está ali. Eu trouxe um tema muito relevante. Eu sou o criador de um projeto, mas eu não vim vender a minha imagem, eu vim realmente fazer com que você entenda o poder da sua mente, o poder dos pensamentos que nós pensamos, e verdadeiramente nós não sabemos pensar. A primeira coisa que eu quero deixar claro para você é que a perfeição de Deus ao criar o homem, Ele disse o seguinte: a ciência já provou. Aonde está a alma do ser humano? Sabe isso ou não? A alma do ser humano, ela está no intelecto, ela está na mente. A ciência provou que toda vez que nós oramos, toda vez que nós temos um momento com Deus, é ativado um lado do nosso cérebro que só ativa nesse momento. Olha só como Deus é criterioso. Ele falou assim: essa minha criação, esse meu filho, vai ter um pedacinho da mente dele que só é ativada quando ele fala comigo. Comigo. Eu quero dizer para você que verdadeiramente existem mentiras que nós contamos para nós mesmos. Verdadeiramente. A união dessas duas palavras, um adjetivo e um substantivo, verdadeiro e mente, é para dizer o seguinte: verdadeiramente é mais que uma verdade. Eu preciso falar mais de uma vez, eu preciso ressignificar, eu preciso contar várias vezes a mesma história para que ela se torne uma verdade. E hoje nós somos o resultado, às vezes, de uma infância mal resolvida. Nós somos o resultado de um processo que nós passamos desde a nossa infância e hoje nós estamos tendo conflitos. Então eu quero dizer para você, eu preciso entender o que está acontecendo na minha mente. Você concorda comigo que antes se falava assim: olha, não dá para ler os pensamentos das pessoas? Você lembra disso? Eu quero dizer para você que é possível ler os pensamentos das pessoas olhando o que elas fazem. É só você olhar o comportamento de uma pessoa e você vai saber que verdadeiramente ela está pensando naquilo que ela fez. Muitas vezes nós, como servos de Deus, deixamos muitas oportunidades passar nas nossas vidas porque nós esquecemos que existe um poder que age nas nossas mentes. Certa vez, esse sou eu, depois você procura sobre mim, eu quero aproveitar todo o meu tempo contigo. Para mim é uma oportunidade única, para você também é uma oportunidade única? Sim ou não? Você veio aqui para arrebentar, não veio?
E nós vamos sair daqui melhor do que nós chegamos, até eu. Olha só, alguém disse o seguinte, eu vou pegar meu celular aqui, para ficar mais fácil para nós. Alguém disse o seguinte: o que você tem em sua mente tende a acontecer na sua vida. O que nós carregamos na nossa mente, verdadeiramente um momento vai acontecer. Sabe aquele dia que você acordou, não tão bem, pensando que tudo poderia dar errado, ou que tudo poderia dar certo? Verdadeiramente, esse dia, ele vai acontecer. Toda vez que nós pensamos em algo, e fortalecemos aquilo que nós pensamos mais de uma vez, verdadeiramente vai acontecer. É como se você olhasse para dentro de você mesmo, e visse um complexo. Poxa, será que eu consigo entender a minha mente? Será que eu verdadeiramente consigo entender o que está acontecendo? Mas eu quero aproveitar esse ambiente. Com certeza, você já conhece aquela passagem onde Deus determina para Moisés que 12 dos principais das tribos fossem espiar uma terra que já era deles. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não é homem para que se arrependa. Não. Deus não é e filho do homem para... Obrigado. Olha só. O que Deus prometeu para você é questão de buscar. 12 foram. Eles haviam passado muito tempo no deserto. Eles viam lutas, dificuldades, mas Deus provia todos os recursos. Quando eu olho o deserto, eu vejo que não era tão ruim assim. Porque olha só, vinha alimento, vinha codornizes, água saía da rocha. Já imagina só, você está andando assim, no meio do nada, você fala para a rocha, sai água, e vinha água, o mar se abria. Mas olha só, eles passaram por momentos de lutas. E quando eles vão para somente espiar a terra, você sabe somente quantos viu o lado positivo? 2. Então eu tenho proporção que a cada 12 pessoas, 10 têm a mente vitimista. 10 delas chegaram de volta e relataram tudo que havia de problema. E você já percebeu que pessoas vitimistas, elas contaminam as outras? Sim ou não? Você acredita, mas se tiver alguém do seu lado dizendo que não vai dar certo, que aquilo não é para você, que você não nasceu para aquilo, possivelmente você desista. Porque a mentalidade vitimista, ela tem essa influência. Só que para a mentalidade vitimista, nessa ocasião, houve um juízo. Somente aqueles 2 daquele momento realmente possuíram. Então eu quero dizer para você que nós precisamos trocar aquilo que nós pensamos. Nós precisamos mudar a nossa ideia para que nós possamos mudar os nossos resultados. Você acredita que você não viveu ainda tudo que Deus tem para você? Você acredita que Deus tem muito mais do que você está vivendo hoje? Se você olhar agora para todas as possibilidades que Deus está colocando nas nossas mãos nos dias de hoje, nós podemos entender que Deus não erra a cabeça, e a sua mente, ela é única. Você é único, não existe ninguém igual a você. Só que aí, como eu disse, eu quero aproveitar o nosso ambiente. A palavra de Deus diz o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora eu vou fazer um acréscimo. Só não posso ficar parado. Eu só não posso pensar passivamente as coisas. Eu tenho que dar um comando para minha mente e pensar ativamente. Eu não posso deixar os meus pensamentos dominarem as minhas ações. Quem tem o controle da sua mente é você. Você não pode deixar os seus pensamentos vaguearem. Quando os seus pensamentos começarem, eu não posso. Quando os seus pensamentos começarem, eu não mereço. Quando os seus pensamentos começarem, eu não tenho capacidade, eu quero que você se apegue. Eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. E poder todas as coisas não é qualquer coisa ou alguma delas. Aquilo que a sua mente pensa é aquilo que o seu coração persegue. Eu preciso, para mudar os meus resultados, eu preciso mudar aquilo que eu estou pensando. Pensamento passivo e pensamento ativo. São dois tipos de pensamentos que nós precisamos eliminar nas nossas vidas. Um deles, que é o pensamento passivo. Eu não posso deixar a minha mente pensar aquilo que ela quer. Eu preciso dar um comando para a minha mente pensar aquilo que Deus pensa a respeito de mim. Imagine só, existe a palavra meditar. Meditar está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Deus visita Josué, olha só, que tremendo. Deus visita Josué, e Josué estava como quando Deus visita ele? Prostrado, vitimista. Eu não posso, eu não sou Moisés. E Deus fala o que para Josué? Levanta, porque Deus não fala com gente no chão. Deus coloca as pessoas de pé. E Deus fala o seguinte: Josué, medite na minha palavra dia e noite. Você sabe o que significa meditar? Não é somente desligar a sua mente e ouvir a tua respiração. Se você buscar no original, a palavra meditar significa pensar sobre a respiração. Pensar uma vez, pensar 2 vezes, pensar 3 vezes, pensar 4 vezes. Deus estava falando para Josué: você precisa fazer isso de forma intencional. Repita comigo: eu devo fazer as coisas intencionalmente. Você não pode, você não deve deixar a sua mente comandar os seus comportamentos. E eu quero dizer para você: quem sou eu para duvidar de Deus? Quem sou eu para duvidar de Deus quando Deus fala para ele assim: Josué, é necessário pensar de propósito. Eu quero dizer para você que o seu comportamento vai perseguir exatamente aquilo que você pensa. Se você não está satisfeito com a sua vida no dia de hoje, você precisa mudar aquilo que você pensa. Você precisa seguir um comando. Você precisa dizer: eu vou pensar de forma ativa. Outra coisa é pensar de forma intencional. Porém, pensar de forma intencional não é tão simples. Cansa. Você já parou algum momento da sua vida e falou assim: agora eu vou só pensar? Se você entrar num quarto, deixar a janela aberta, a luz acesa, sentar numa cadeira e falar: agora eu vou tirar 15 minutos para pensar, no minuto 16º você vai estar dormindo, porque a nossa mente, por si só, ela gosta de pensar em coisas negativas, ou ela gosta de repousar. Ela trabalha demais, então quando ela tem oportunidade, ela quer descansar. Porém, é necessário eu comandar os meus pensamentos, eu pensar de forma ativa, eu meditar naquilo que eu quero, porque na Bíblia estava escrito, na palavra de Deus, estava escrito aquilo que Deus queria para o povo dele. E ele sabia que se Josué desviasse o seu olhar do propósito que Deus colocou sobre a vida dele, deixa eu te falar, quando você escolhe alguém para alguma coisa, primeiro você escolheu aquela coisa para alguém, sim ou não? Você não nasceu à toa, você não nasceu para ser um pé de alface, você nasceu para ser um leão da tribo de Judá, você nasceu para estar à frente, não é para estar atrás não. Se você não alcançou ainda a vida que você deseja, eu quero dizer uma coisa para você: você está no caminho, é processo, não desista. Olha só, outro tema que eu quero trazer para você, eu coloquei versículos, nesse não tem, mas no próximo vai ter. Aonde a mente vai, o homem a segue,
como o homem pensa em sua mente ou no seu coração, assim ele é. Assim ele é. Se você não ressignificar aquilo que você está pensando, se você não sair daqui acreditando que não existe outra pessoa igual a você, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não vou fazer a pergunta porque alguns vão levantar a mão, mas uma cópia perfeita continua sendo uma cópia. Uma cópia perfeita continua sendo uma cópia. Você nasceu para fazer aquilo que Deus escolheu para você fazer. Se você ainda não descobriu, descubra hoje. Você precisa pensar sobre você como Deus pensa sobre você. Você precisa romper aquilo que você pensa que não pode fazer e voltar lá no versículo de Filipenses. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu só não posso, lembre-se, ficar parado. Só não posso ficar parado. O outro tema é que a Bíblia, no livro de Salmos, e esse eu achei um pouquinho antes de vir para cá, depois você pode ler, ela nos instrui no Salmo 1, do 2 ao 3, pensar habitualmente, criar o hábito de pensar. O que é criar o hábito de pensar? Geralmente, nós pensamos depois que nós fazemos, não antes de fazermos. Só que quando nós pensamos antes de fazermos, nós olhamos e não vemos nós como Deus vê. Eu penso que quando Deus fala no livro do profeta Jeremias, que Ele me escolheu você, ainda no ventre da sua mãe, eu quero repetir uma frase que eu escuto na minha igreja: Deus não erra a cabeça. Deus não criou ninguém à toa. Deus criou uma nação para ser vencedora. Tudo o que há de melhor nessa e na vindoura, Isaías diz que é abundante para nós. Se hoje você não conseguiu ainda viver a vida que você quer, e eu não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de possibilidades da mente, prosperidade mental. Eu já vi muita gente rica que só tinha dinheiro, e já vi muita gente sem dinheiro que era muito mais rica do que quem tinha dinheiro. Eu estou falando para você que todas as coisas são abundantes para uma mente rica de possibilidades. Olha só, o livro dos Salmos, o salmista diz o seguinte: escolher o hábito de pensar ativamente, mudando o que você pensa. Ele pede para você olhar para você como Deus te vê, e descobrir como Deus nos vê, né? Às vezes a gente olha e fala assim: o que Deus viu em mim? Bom, o que Ele viu em você, nem você viu, porque Ele não está no hoje, Ele já vive o amanhã, e o único que sabe o amanhã é Deus. E eu quero dizer para você: mude a tua ideia sobre você, sobre as pessoas que estão à sua volta, sobre as coisas que você ainda não realizou, e vá atrás de conquistar aquilo que a tua mente ainda nem pensou. Aquilo que a tua mente nem pensou são as coisas que Deus preparou para nós, mas nós precisamos pensar. A Bíblia diz que tem que ser de forma ativa. Renove a sua mente, pense diferente. Romanos, todo mundo já leu, né? A renovação pela mente. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, eu penso o seguinte: o que levou esse homem a dizer isso? Imagine só que toda vez que, quando Paulo achou que ia morrer naquela prisão, Deus quebra todas as casas. Imagina, você já imaginou um terremoto? Você já imaginou um terremoto? Teve um recentemente no Japão. Imagine que a cadeia ela é construída 10 vezes mais forte do que uma casa. Agora você imagina um terremoto derrubar uma cadeia e não matar eles. Imagine como passava as coisas na cabeça de Paulo. Eu penso que verdadeiramente eu preciso ter a mente de Cristo. Verdadeiramente eu preciso entender a vontade de Cristo para mim. Mas eu não posso deixar o meu pensamento pensar por si só. Eu não posso deixar o meu pensamento vagueando por aí. Olha só, existem dois tipos de mentalidade
que estão exercendo influência na vida do ser humano. Pastores, eu trabalho com pastores há 2 anos. E eu tenho visto isso dentro da igreja e tenho feito um esforço muito grande para mudar a cabeça de algumas pessoas. Apesar que eu não consigo mudá-las, mas eu consigo levar a semente. Ontem eu conversava com um pastor e disse para ele que existem 2 tipos de mentalidade: a protagonista e a vitimista, e eu vou mostrar na Bíblia. Existem as pessoas que têm semente. Faz assim com a tua mão. Simbologia. Diz para você mesmo: aqui há sementes. E existe a outra categoria de pessoas: o faminto, que se deixar come até semente. Existe o protagonista e o vitimista. E 2 Coríntios 9, do 10 a 11 diz isso. Existe a mentalidade que, além de consumir aquilo que ele tem, ele quer consumir o que você tem. A sua energia, que vem da mente, a sua autoestima, a sua coragem. Existem 2 categorias de pessoas na Bíblia: o semeador, que é aquele que vai e lança a semente da mudança, e existe o meu amigo, que eu não quero perto e nem longe, o consumidor, que é o faminto, é o que come. E baseado nesse texto, eu quero trazer para você esses 2 tipos de mentalidade nos meus 10 minutos que ainda restam. Existe a mentalidade protagonista. Diga bem alto: a minha mente é protagonista. Fale isso quantas vezes for necessário para você. Não deixe ninguém contar uma história diferente, até porque o único responsável por aquilo que você é, ou por aquilo que você pretende ser, é você. Ninguém pode fazer o seu papel. Ninguém. Você precisa assumir as rédeas da sua mente. E você precisa entender que as 2 mentalidades, elas exercem influência em nós. Eu não sei você, quantas vezes eu já pensei em desistir. Certa vez, recém-casado, não vou contar testemunho, recém-casado, Deus falou comigo. E eu falei: és tu, Deus? Ele falou: sou eu mesmo. Falou assim: todo o dinheiro que você ganhar, minha esposa está ali, é testemunha. Todo o dinheiro que você ganhar, você vai pagar as suas contas, água, luz, telefone, fazer a compra do mês, e o que sobrar, você vai se preparar. Eu comprava livros, eu fazia cursos, até que chegou um momento que eu não aguentei mais. 1 semana depois, eu falei: Deus, está difícil. E isso passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e eu falei: Deus, isso não vai acabar? Até que um dia Deus falou para mim assim: vende o seu carro. Eu falei: Senhor, só tem esse carro velho, eu vou vender o carro. Ele falou: vende o carro que eu vou te dar uma direção. E eu vendi o carro e fiz um curso. E eu cheguei em casa e contei isso para minha esposa. Olha só, olha aqui para mim. Às vezes a gente não entende o que Deus quer que a gente pense. Por 5 anos da minha vida, eu não comprei roupa, eu não comprei sapato, eu estava que nem os caras do deserto. Nada se consumia. Estava que nem os caras lá, já enjoados de usar a mesma roupa. Por 5 anos, se eu comprei uma calça foi muito, se eu comprei um sapato foi muito, só estudando. Você sabe o que eu descobri? Que dá para ficar magrinho. Que você economiza com pizza, você economiza com comer fora, e você vai engordando sua mente. E eu não entendi o que Deus tinha para mim. E nesses 5 anos eu pensei várias vezes em desistir. Aliás, eu penso em desistir todo dia. Você é assim também? Às vezes? Se você não tem vergonha de levantar a mão, vou dizer que você é comum. Todo mundo pensa em desistir 2, 3 vezes por dia, tá bom? Não se puna por isso. Nós somos normais. Pensar em desistir é muito diferente do que desistir. Presta atenção. Já pensei em desistir, até hoje cedo eu pensei em desistir. Falei: será que vale a pena? E um dia
Deus falou, acabou. Eu falei, graças a Deus. Só que daí já tinha virado hábito. Aí eu já estava lendo mais, estudando mais, fazendo mais cursos. Até que um dia Deus falou para mim, agora chegou a hora. Agora você vai. Meus irmãos, quem aqui está esperando o vai do Senhor? Espera porque chega. Só que deixa eu te falar, Deus não vai te dar nada se você não tiver com a sua mente, eu posso todas as coisas naqueles que me fortalecem. Deus não faz obra com vítima, Deus faz obra com protagonista. Até na cruz do Calvário, quando o diabo aplaudiu, que achou que tinha vencido Jesus, ele esqueceu que tinha o terceiro dia. Jesus é protagonista. Tudo que você lê em qualquer lugar, Jesus já fez 2, 3, 4 mil vezes. Agora eu quero dizer para você, que sangue corre na tua veia? Qual sangue corre na tua veia? É o sangue do protagonismo. Você precisa assumir o controle da sua mente. Olha só, a pessoa protagonista, a vitimista, ela se isenta da responsabilidade. Vai olhando agora, sem se punir e sem se culpar. Se você tem esse tipo de pensamento, ou se você conhece alguém que tem, mas não aponte. Sabe aquela risadinha do dia de culto, o pastor está lascando o sarrafo, e daí você olha para o cônjuge e dá aquela risadinha, o cara de trás ri de você? Você dá aquela olhadinha de canto, tipo, é com você que está falando. Não faz isso aqui, hein? Olha só, não assume a responsabilidade por nenhum erro e costuma colocar a culpa nas pessoas. Esse é uma mentalidade vitimista. Ele coloca a culpa no governo, ele coloca a culpa na situação, ele coloca a culpa no seu líder superior, ele coloca a culpa no tempo, ele coloca a culpa em tudo. Mas uma mentalidade protagonista, ele tem a autoconsciência. Ele sabe, entende a sua parcela de responsabilidade em qualquer projeto, assume as consequências. Olha só, Pai, por que me abandonaste? Se possível, passa o cálice de mim, mas se não for possível, eu já estou aqui. A mentalidade vitimista até tentou em Jesus, mas não deu certo. Sabe por quê? Jesus tinha um controle daquilo que ele pensava, e quando ele não tinha, ele buscava socorro no único que tem socorro. Vamos lá. Está valendo a pena para você daqui? Amém? Que bom, obrigado, viu? A mentalidade vitimista, ela tem desinteresse. O que é desinteresse? Espera que outras pessoas digam a ela o que fazer, como fazer, e não se preocupa com o plano de ação para atingir seus objetivos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não souber aonde você quer chegar, imagine um GPS, a tua mente é um GPS. Não tem que ter o ponto de partida e o ponto de chegada? Principalmente quando você chama Uber 99 e aí por diante. Eu quero dizer para você que você tem que ter o ponto de partida, conhecer as suas origens, mas tem que saber aonde quer chegar. Posso falar uma coisa? Queira ser grande, como o nosso Senhor foi. A terra não tem mais espaço para gente pequena. Me desculpa falar isso. Não há mais espaço para pessoas vitimistas. Nós temos que dominar o nosso espaço. Nós estamos falando com homens aqui de coragem. Homens que vão sair daqui, e se um dia essa mentalidade vitimista chegar, ele vai tirar. Olha só. Outro ponto interessante é que o protagonista, ele tem clareza do seu propósito, ele sabe o porquê ele foi escolhido, ele sabe o porquê Deus o escolheu, ele sabe o porquê ele é pastor, ele sabe porquê ele é empresário, porquê ele é pai. Ele programa a mente dele, estabelece as suas próprias metas e quais passos devem ser dados. Olha só, não espere que alguém faça algo por você. Quando você tiver um problema, busque 3 ou 4 soluções, porque geralmente o vitimista,
ele não está preocupado, ele quer exatamente pouco comprometimento. A mentalidade vitimista, ela exerce força e poder em uma única pessoa várias vezes ao dia. Com certeza você já chegou de frente a um problema. Eu costumo dizer que se você quiser conhecer uma pessoa, dê um problema para ela. Agora, se você quiser conhecer o caráter, dê um cargo a ela. E quando você vê uma pessoa de frente a um problema, você tem que ver a resposta que ela dá para aquele problema. Geralmente, sabe o que a gente faz, pastor Toninho? A gente vai brigar, sabe com quem? Com aquela pessoa que assinou um contrato com você lá no cartório. A gente desconta nessa pessoa, a gente coloca problema nessa pessoa e a gente não tem comprometimento com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Veja só, é muito rápido para eu pensar diferente. É muito rápido para eu não pensar como Deus quer que eu pense. Outro ponto é que a mentalidade protagonista, ela tem engajamento. Ela está disposta a fazer o que a maioria não faz. O que a maioria de nós não fazemos, você pode ter certeza que você vai encontrar alguém que vai fazer. Aquilo que você desprezou é importante para alguém. E aquilo que você nem alcançou, muita gente já está alcançando. Porque acorda todo dia cedo e tem engajamento, identifica-se com as suas metas, assume o compromisso de trabalhar por um objetivo em comum. Mas o vitimista, não sei se você conhece, ou se ele está dentro de você às vezes, ele tem uma fragilidade muito grande. Geralmente, ele sofre e se vitimiza com os problemas e sempre encontra adversidade para resolver. Olha só, eu quero dizer uma coisa para você. Você gasta muito menos energia, muito menos, pensando na solução do que se martirizando pelo problema. Se você se martirizar pelo problema, no fim do dia você está exausto. Quem aqui já sentiu que estava exausto mentalmente? É porque nós passamos um dia pensando no problema e esquecemos de pensar na solução. Tudo bem até aqui? Maravilha! Protagonista, ele é resiliente. O que é uma pessoa resiliente? O que é uma mente resiliente? Eu estou falando de mentalidade. É a capacidade de se adaptar a vários cenários. Sabe aquele negócio assim? Pô, se eu tiver um carro bom, eu vou dar certo. Se eu fizer essa faculdade, eu vou dar certo. Se eu casar com aquela pessoa, eu vou dar certo. Se aquele for o meu pastor, eu vou dar certo. Se eu tiver aquela igreja... Não. Eu quero dizer para você que a riqueza da possibilidade não está no que nós temos, está no que nós somos e naquilo que nós pensamos sobre nós. E eu estou encerrando. Eu estou encerrando para você sair daqui pensando qual é o tipo de mentalidade que você está tendo em relação ao seu casamento, em relação aos seus negócios, em relação à sua igreja. Será que você está tendo uma mentalidade faminta ou uma mentalidade de semeador? Uma mentalidade daquela pessoa que mesmo quando não está bem, busca força onde não tem para ajudar um outro. Eu penso lá em Mateus 25, se não me engano, quando Jesus fala: mas quando fizemos isso para ti, Senhor? E ele responde: quando você fez para todos os meus filhos. E aqui nós temos pessoas com semente na mão, e nós não vamos sair daqui se não for pensando que eu e você podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Todas. Olha só, vamos lá. Mentalidade vitimista, para você entender. Os dois tipos. Acomodação. Pessoal, chegou uma época na minha vida que eu tive que tirar o sofá da minha casa. Porque toda vez que eu chegava, eu sentava no sofá. Eu quero dizer para você que, enquanto você está no sofá, alguém está enchendo a conta bancária. Nós não podemos esperar das pessoas,
nós não podemos esperar do governo, nós não podemos esperar que a organização nos pague um curso, nos compre um livro, nós não podemos esperar que a organização, que as pessoas invistam em nós. Nós precisamos investir no maior patrimônio que nós temos. Coloca a mão na tua cabeça, por gentileza, e diz assim: o meu intelecto é o maior patrimônio que eu tenho. Por isso que é o primeiro órgão do corpo humano e o mais protegido. Porque Deus sabia que o ataque do inimigo seria voraz. E para encerrar, eu quero dizer para você que pessoas protagonistas, elas pensam 5, 10 anos à frente. Se você tem influência da sua mentalidade vitimista, desenvolva, tenha clareza de onde você quer chegar e o que você precisa fazer por isso. Eu não sei se é na Bíblia que diz o seguinte: quanto maior for a responsabilidade atribuída a você, maior é o preço que você vai pagar por isso, maiores são as consequências. Lá na Impluve, Peraz, pode vir, Peraz. Lá na Impluve, que é a nossa empresa, eu digo o seguinte: se você quer dar bom fruto, primeiro você tem que aprender a receber paulada. Faz sentido para você? Se você passar na rua e tiver 2 pés de maçãs, 2 macieiras, uma com fruto ruim, outra com fruto bom, mas o fruto bom está lá em cima, você dá paulada ou não? Então eu quero dizer para você que a mentalidade protagonista, ela busca crescer todos os dias, ela busca preencher os módulos. Eu costumo dizer o seguinte, que a mentalidade protagonista, Peraz, ela gasta mais em livros do que em pizzas. Até porque, se nós queremos engordar a nossa mente com conhecimento e riqueza, nós precisamos entender o que as pessoas estão fazendo. Nós precisamos entender o agir de Deus na nossa mente e tirar o vitimismo de Satanás. Vitimismo é de Satanás, não é de Deus. O de Deus é o protagonismo. Você foi abençoado essa manhã pela minha palavra rápida? Quero dizer que para mim foi um prazer. Pastor Toninho, eu pedi para estar aqui, foi ou não foi? Foi ou não foi, Lucas? Te liguei. Não espere as portas se abrirem para você, abra as portas, empurre-as. Um dia eu falei para o meu pastor: eu quero falar para um público de 3.000 pessoas, e aqui estou eu, graças a você, e eu posso todas as coisas. Vai vencer, meu amigo. Bota o último para mim lá, o último no telão. Valeu, gente, obrigado, Deus abençoe. Nós temos o último. Gente, muito obrigado. Pessoal, esse aqui é o projeto Seja Único. Pastor Toninho, depois você lê o prefácio? Prefácio do pastor Toninho. 3 anos atrás eu disse para ele que quando eu escrevesse um livro, ele faria o prefácio. Esse é um projeto que está circulando o Brasil inteiro. Ele saiu com 3.000 cópias vendidas, e eu tive o privilégio de separar algumas, não muitas, e trazer aqui hoje. Esse aqui é um manual para você entender. Eu coloco partes da Bíblia aqui, para você entender o quanto Deus espera de você. Eu acho que é a lâmina do livro. Aqui eu mostro para você que não existe outro ser humano igual a você, e que se você foi criado, é porque tem algo para você realizar. Aqui tem estudos científicos, 12 anos de trabalho, preparando líderes por todo o Brasil, e eu quero recomendar para você: engorde a tua mente. 5 anos valeu a pena para mim. Passe pelo menos conhecer o meu projeto. Ele está com desconto, ele está com uma promoção de pré-lançamento. O lançamento é dia 24 de outubro, na rede de livrarias Nobel. Mas eu fiz questão de trazer para você. Meu muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você. Muito. Aleluia. Graças.